Então, galera, mais uma vez aqui no nosso espaço de conversas sobre temáticas que envolvem a educação em Angola. Gostaria de reconhecer que estivemos muito tempo ausente, mas por motivos óbvios, né? Eu estive envolvido com a escrita da minha tese de doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná e felizmente conseguimos finalizá-la. Não diria com sucesso, porque ainda vai passar pela defesa e o trabalho está entregue. A banca deve estar a fazer as suas avaliações, considerações, coisas de praxe, né? E hoje eu tirei um tempinho para falar um pouco sobre, sei lá, sobre qualquer coisa. Bem, eu queria falar sobre o quê? Primeiro eu queria partilhar com vocês a minha grande felicidade por ter chegado até aqui. Não foi fácil, afinal de contas foram 4 anos de muito sacrifício, né? Diria sacrifício porque não é fácil entrar numa pós-graduação aqui no Brasil, num programa como esse que eu me encontro, que é de nível máximo, uma exigência muito grande, então me ver nessa situação, nessa condição de finalizado, de finalista, tipo, yeah, é muita felicidade, é muito sentimento de gratidão. E hoje eu vim falar sobre isso. Estamos a caminho de 3 semanas, praticamente, para que possamos então levar o nosso trabalho à banca. Aliás, para que possamos então realizar a grande defesa. Será agora no dia 20 de março de 2026, aqui mesmo nas instalações da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Ah, Bem, a sessão será presencial, mas poderei também disponibilizar o link para algumas pessoas próximas que queiram acompanhar a mesma, que não se encontrem presentes aqui em Curitiba. E é isso, é um trabalho que vai, naquilo que eu pude compreender, vai contribuir muito no campo educacional angolano e não só, sobretudo em temáticas que envolvem políticas de formação de professores, voltado para a formação de jovens e adultos, que é a EJA, assim como também na formulação de políticas públicas voltadas para a formação de professores para a mesma modalidade de ensino. Então, eu me especializei aqui na pós-graduação em formação de professores para a EJA, né? Por quê? Porque nós compreendemos que, assim como um pedagogo eh, tem uma formação específica para trabalhar com crianças no ensino primário, que no caso é Angola, e aqui no Brasil seria no ensino fundamental, a EJA também tem a sua especificidade. Então, quem atua na EJA muitas das vezes vai atuar sem essa formação que é exigida. Eu até não diria que é exigida, porque a ausência de políticas específicas fazem com que muitos professores vão atuar na EJA sem em ter uma formação específica, ou seja, muitos sistemas educacional, o Brasil passou por isso e ainda passa, e Angola também passa, muitos sistemas de ensino, eles somente consideram a formação inicial de qualquer professor ou professora como a única exigência para trabalhar com a EJA. Bem, é aceitável, só que o que se percebe, e assim o campo literário aponta, é que muitos desses professores que passam por esse processo de formação inicial, durante os 4 ou 5 anos do curso de licenciatura, eles não vejam nada sobre a EJA, ou seja, eles serão lançados futuramente para um, em Angola eu diria subsistema de ensino, né? Porque nós temos um subsistema de ensino, eles serão lançados para o subsistema de ensino de adultos, mas na sua formação inicial eles durante os 5, 4 anos, eles não têm nada, não discutem nada sobre a especificidade da EJA. Então isso para nós, não só para nós como pesquisador,
não é que vamos apontar na nossa pesquisa, mas para quem já vem estudando sobre isso, como Miguel Arroyo, um intelecto de renome no campo da EJA, como Paulo Freire, como Oliveira, uma autora que fala muito sobre isso também. Eu também li muito alguns artigos de uma professora brasileira do Rio de Janeiro, com o sobrenome de Ventura, e outros pesquisadores que nós temos como referência. Eles apontam que se o, se o educando ou se o formando faz o curso de licenciatura durante 5 4 anos, ele vai aprender sobre a educação, pedagogia, sobre várias coisas. E não aprende sobre a EJA. Quando ele vai atuar na EJA, né, às vezes por conta de algumas carências de professores, esse professor ele acaba por ter muitas dificuldades em várias, em vários, em várias situações, como metodológicas, o próprio conteúdo, o próprio perfil do educando que se apresenta, né? Porque você está a lidar com pessoas adultos que têm um perfil específico. Muitas das vezes esses adultos já são chefes de famílias, são trabalhadores, na maioria das vezes, então não é um público infantil. Então, por exemplo, a pesquisa de Oliveira, um artigo que foi publicado em 2007, ele traz elementos muito interessantes para nós analisarmos essa situação. E a autora ela chama muita atenção que muitas das vezes a ausência de uma formação específica faz com que o professor, perante o público adulto, tenha uma atitude de infantilizar o adulto, ou seja, a pessoa adulta que já é adulta é tratada como criança, meus filhos, meus bebezinhos. Então, os estudiosos eles consideram isso como uma coisa, um gesto que deve ser evitado, apesar de indicar um afeto, uma aproximação com esse público, mas é uma questão de se problematizar. Paulo Freire também defendia isso, que nós devemos tratar o adulto como adulto, não como criança. E isso e várias outras questões, né, que nós vemos debatendo, vemos pesquisando, com o suporte dessa literatura que nos vem trazendo os bons subsídios para que possamos então ter uma compreensão mais apurada desta questão. Então, bem, meu trabalho vai falar muito sobre isso. Nós vamos analisar a questão de compreender como se dá a formação inicial dos professores eh, da educação de adultos em Angola, né? Nós trabalhamos dois elementos, que é a formação inicial e a formação continuada. Então, a formação inicial, a formação continuada, e tivemos como locos de pesquisa uma escola situada no Kwanza Sul, lá no município de Calulo, na vila de Calulo, na província de Kwanza Sul, Angola, em que contamos, aliás, com a colaboração da própria instituição e de um seleto, de um grupo seleto de professores, né? Muitos deles com passagem na EJA, né? Claro que tivemos alguns critérios de seleção, trabalhamos com professores que já têm um ano de experiência, então esses professores nos trouxeram muitos elementos que conseguimos trazer na pesquisa e, consequentemente, as suas as análises apontaram para aquilo que foi a nossa hipótese de apontar que em Angola ainda estamos a enfrentar esse tipo de desafios, né, de professores que vão a trabalhar com um grupo específico de educandos, que é o grupo de adulto, né, e que muitas das vezes eles não têm uma formação adequada. E os professores na pesquisa relatam sobre isso. Então, quem puder depois dar uma pesquisada no Google. Eu, em um momento, quando ela for publicada, eu vou colocar aqui o link para que vocês possam ter acesso. A minha pesquisa ela é uma tese de doutorado, né? Ela está constituída com 4 capítulos. O primeiro capítulo nós trazemos a problematização da pesquisa, as justificativas em 3 dimensões, que é a pessoal, acadêmica e social. Fizemos uma introduçãozinha
em relação ao contexto geográfico da pesquisa, né? Nós precisaríamos, nós nos posicionamos nesse primeiro momento apontando de onde é que essa pesquisa está a ser realizada. Então, o primeiro capítulo traz esse olhar geral, né? Trouxemos também os objetivos específicos, que são quatro, né? O objetivo geral. O segundo capítulo nós fizemos trazemos uma fundamentação teórica. Afinal de contas, nós precisamos, antes de mais, também compreender em que pé encontram-se as pesquisas em Angola que tratam da temática que nós estamos a investigar, que é a formação inicial e contínua dos professores que atuam na educação de jovens e adultos, assim como também buscamos fazer uma revisão dos trabalhos que já foram desenvolvidos no espaço de tempo, né, que trazem conceitos, afinal de contas, nós precisaríamos também entender tipo, em termos conceituais, o que é a formação inicial da EJA, o que é a formação contínua da para-EJA. Nós precisaríamos entender o que é que a literatura disponível aponta. Então, esse capítulo, ele traz essas contribuições, eh, nós fizemos um mapeamento. Infelizmente, em Angola, nós identificamos poucos estudos, não, quase nada. Pelo menos nós trabalhamos com 3 bancos de dados de ampla divulgação de trabalhos da língua portuguesa, que é o Banco de Dados de Tese e Dissertação, Banco de Dados de Tese e Dissertações, que é aqui do Brasil, com o CAPES período, com o período da CAPES. Também trabalhamos também com o Cielo. Então, nós, na nossa revisão, nas nossas buscas por trabalhos eh, desenvolvidos por autores angolanos, com a temática que nós defendemos, que nós apresentamos, perdão, e não vimos quase pouco. Não vimos quase nada, na verdade, porque vimos um trabalho que também não está seguindo o caminho que a gente seguiu. Então, isso já é um diferencial da nossa pesquisa também, no que toca ao grande propósito de contribuir com alguma coisa dentro da temática investigada, ou seja, dentro da temática de estudos que abordam a questão da EJA em Angola. O terceiro capítulo, a gente praticamente traz a metodologia adotada no trabalho, a sua caracterização, o campo pesquisado, o perfil dos professores, os fundamentos teóricos que na qual nós tomamos para fazer as análises dos dados, que foram analisados no quarto capítulo. O quarto capítulo é muito extenso, ou seja, é um capítulo que leva praticamente mais umas 80 ou 90 páginas só de análise de dados, então é muita informação. Eu acredito que se nós não, se nós não conseguimos atingir aquilo que é a perfeição no trabalho, mas fica a promessa de em outros momentos, pós-defesa, né, esmiuçar mais ainda aqueles dados, né, com artigos científicos, para que possamos então ter muito material disponível, né? E o quarto capítulo nós trabalhamos com os dados tanto documental, fizemos análise dos documentos de políticas públicas de formação de professores para a educação de jovens e adultos em Angola, e também trabalhamos com os dados coletados tanto nas entrevistas como no questionário. Aham. E assim como também tivemos o resultado, porque o nosso trabalho nesses 4 capítulos nós trabalhamos também um processo de ciclos de diálogos formativos, ou seja, a partir de uma atividade desenvolvida na modalidade AED, à distância, nós, a partir do Brasil para Angola, nós realizamos encontros formativos em que os professores dessa escola, que foi o locus da pesquisa, puderam acompanhar, pudemos então em conjunto partilhar saberes envolvendo as experiências, envolvendo a EJA, envolvendo os questionamentos, e é uma pesquisa que eu considero muito rica, assim, e também foi muito difícil desenvolvê-la por conta dessa questão, né, de envolvermos 2 países,
Nós estamos aqui no Brasil, temos que estar a realizar atividades em Angola, então não foi fácil. Eu estive em Angola realmente em 2024. Eu fiz o primeiro trabalho de campo e esse momento, né, que passei por lá, eh, eu pude também, tipo, criar as condições para que as coisas fossem realizadas sem sobressalto. Então, é basicamente isso. Então, isso é um pequeno resumo daquilo que é o trabalho que a gente acabou de realizar. Dia 20 vamos estar diante da banca para que possamos então fazer a sua devida apresentação, defesa e responder aos questionamentos que a banca provavelmente nos fará chegar, assim como também a intenção é coletar maior, a maior contribuição possível para que possamos, então, antes de depositar o trabalho na biblioteca, ajustá-lo, né? Eu fui orientado por uma professora brasileira, a professora Sônia Aracimif, minha orientadora do doutorado. Então, uma pessoa que me iluminou, me trouxe iluminações, e eu acredito que graças a ela, né, a sua forma metodológica de trabalho, que também conseguimos realizar o trabalho. Então, basicamente isso. Para terminar, eu gostaria de trazer aqui algumas literaturas. O acadêmico nunca está parado, nós nunca ficamos parados. Então, eu terminei a tese, estou no momento de preparar o slide para fazer a minha apresentação, mas paralelo a isso, também eu venho realizando algumas leituras para desanuviar um pouco. Essa literatura, essa é uma literatura mais soft, sabe? Não é aquela muito científica. Então, para mim, isso é muito bom. Ela ocupa-me e também me, me traz coisas boas também, sabe? Então, eu estou a ler esse livro, Raiz da Liberdade. É é um livro de um amigo meu. É um livro que fala muito sobre o que a gente passou aqui no Brasil, né? Conta com três contos, três relatos. O autor aponta questões que em 2014, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu pensava que eu não iria estar a viver aquilo, né? E também aponta questões culturais de Angola, desse grande caos social que nós vivemos no nosso país. É um livro interessante porque ela desconstrói. Ela desconstrói alguns preconceitos, mas também vai construir novas perspectivas de compreender o outro. Então, eu basicamente, ainda não terminei de ler, estou quase na metade, mas já deu para entender mais ou menos alguma coisa sobre o que o autor está a trazer aqui. Merlindo Silvano Chico, Raiz da Liberdade, Contos de Resistência e União. É um livro interessante, está disponível na Amazon, né, a um preço bom. Eu até recomendaria muito para os brasileiros que querem conhecer um pouco mais sobre as identidades, cultura, os modos os modos africanos, né? Muito interessante. Recentemente eu comemorei a defesa do meu doutorado de forma antecipada, né? Eu vou defender no dia 20, mas na semana passada eu já comemorei com alguns amigos no dia 28 agora de fevereiro de 2026. E eu ganhei esse livro, ganhei de uma amiga, ganhei esse livro de Jorge Amado. Eu já li um livro de Jorge Amado, já li alguma coisa desse renomado escritor brasileiro, já li, mas esse em particular ainda não li, então estou na expectativa para começar a ler e acredito que vai me trazer muitas boas contribuições. Esse livro, eu gosto muito desse livro, gosto muito do Fernando Donabella, é um autor que eu li em 2000, acho que 2020 ou 21, pela primeira vez. O título do livro é Quero Construir a Minha História. Autor Fernando Donabella. É um livro que eu gosto muito, 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 muito. Gostei muito.
Eu acho que esse livro eu se pudesse indicar para qualquer pai, para qualquer mãe, eu indicaria, que traz uma história interessante de uma criança. Eu já li ele, estou a reler, porque eu li acho que em 2020 ou 2021, e eu estou a reler agora porque eu queria reler, que é uma narrativa, é uma história que eu acho que tem que estar presente em mim. Que eu ainda não sou pai, pretendo um dia ser, eu acredito que ele vai me ajudar muito naquilo que vai ser o meu comportamento. Então ele fala toda a história de uma família, né, de um pai que é sucedido, de uma mãe que é sucedida assim no ramo profissional e com um filho de 8 anos que já começam, como dizer, que já começa a dar indicações do que ele quer ser. Né, para surpresa do pai, ele informa aos pais que quer ser uma coisa lá. Eu não vou falar muito para que vocês possam mesmo estar curiosos, mas é um livro bom. Um livro bom. Também ganhei esse livro, né, em comemoração que eu chamei de churrasco da minha defesa de doutorado. É um livro que eu ainda não li também, Nietzsche. Na verdade, não é do Nietzsche, é do Wallon. Wallon, é isso? Wallon? Isso, Wallon, sim, Wallon. Então, quando Nietzsche chorou, é um livro. Eu li algumas coisas do Nietzsche na sociologia, isso há uns anos atrás, mas foram mais coisas científicas. Então, eu estou curioso também para conhecer esse livro aqui. Dizem que é bom. Quem me ofereceu foi a minha amiga Ivanilda, a quem eu agradeço bastante. Quer dizer, ela me deu esses dois livros. Eu acho que ela me deu esses dois livros, eu acho. E o outro também que eu ganhei é esse carro. Ainda não comecei a ler. Um amigo meu, o Carlos, O Poder do Hábito. Porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Autor Charles, que é o nome do autor. Diz ele que é muito bom. A pessoa que me ofereceu, claro, diz ele que mudou muito a vida dele. Então é isso, pessoal. Essa é a literatura que eu tenho para começar a ler. Na verdade, já estou a ler alguns. Já estou a ler esses dois, que foi meu, esse também já estou a ler. Estou a ler dois em simultâneo. Então, essa é a literatura que eu vou me ocupar, tanto na véspera da tese como pós-tese. Até porque eu tenho um plano, tenho um objetivo de, num momento oportuno, né, vamos supor lá pelo mês de abril e maio, continuar a escrita do meu livro. Estou tentando escrever alguma coisa, porque eu acho que a história que eu tenho, ela não deve morrer comigo. Ela deve ser compartilhada para que os demais leitores, ou jovens, ou meninas e meninos possam então dela ter acesso e poder consumir para que possa servi-los como um subsídio, né? Porque eu também, enquanto um jovem que batalhou muito para estar aqui onde eu estou hoje, eu me fiz possuir de muita boa literatura, inclusive de jornais, revistas e tudo um pouco. E hoje eu acho que a minha constituição, como pessoa, como acadêmico, ela tem essas três dimensões: a dimensão pessoal, a dimensão profissional e a dimensão acadêmica. Então, é isso. Obrigado pela vossa escuta, para que o vídeo não se torne uma coisa bem gigante. Eu gostaria de partilhar esse momento com vocês aqui. E agora, mais do que nunca, vamos trabalhar forte para que o nosso canal ganhe mais vida, ganhe mais visualizações, chegue para mais pessoas. Mas para isso também é importante que deixes o teu like, né? Você que está nos acompanhando, que chegou até aqui, se deixares um like, comentar aí ou partilhar com mais alguém, o nosso canal assim vai crescer e também aquilo que é o nosso trabalho poderá chegar para mais pessoas, porque a intenção é promover muitos debates que envolvem diversas concepções voltadas para a educação em Angola. Nós temos poucos canais aqui no YouTube que tratam sobre trazem esse propósito, então nós nos colocamos à disposição para que possamos também de uma forma ou de outra contribuir com alguma coisa. Então é importante que cada um, né,
deixando o seu like, comentando muito ou partilhando o link, esteja a contribuir para que nós possamos crescer mais ainda e com o crescimento nós então vamos nos ver com mais ânimo, né, com mais disposição para aparecer mais por aqui, né, trazer mais conteúdos, mais reflexões, mais convidados e é isso. Fiquem bem e um forte abraço.